porque a gente entendeu como que o nosso cérebro ele funciona. Por repetição. Por repetição é uma das maneiras da gente aprender e reprogramar o nosso subconsciente, que é quem manda. Então, a gente no primeiro vídeo a gente introduziu essa ideia. No segundo vídeo, passei 2 dicas para vocês da linguagem, né, do subconsciente, da linguagem de quem comanda você, o que você faz, o que você não faz, o que você sente, o que você não sente. Então, te dei 2 dicas. E nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês aquela questão desses programas, né? De onde vêm esses programas, tanto os bons como ruins. Então, na verdade, principalmente até os 7 anos de idade, a nossa mente ela não tem essa parte aqui, ó, a faixa crítica, nem o consciente. O que acontece? Até os 7 anos de idade, nossa mente subconsciente está totalmente aberta. Então, realmente é uma engenharia perfeita. Para quê? Para que a gente está vindo num planeta. Né? A gente nasceu num planeta e não sabe de nada. Então, a nossa família, ou seja, o nosso ambiente é que vai nos mostrar tudo que é o mundo. Ou seja, a nossa verdade é a nossa família, o nosso ambiente. Então, a gente tem que se adaptar ali. Então, é por isso que a gente vem aberto, totalmente aberto. Desde lá do útero de nossa mãe, onde a formação, aquilo que a nossa mãe sente, conversa, pensa, é impactado, né, provado aí várias vezes cientificamente, por vários experimentos, né, de eletrodos, colocando imagens de certo tipo na mente de uma mãe, né, na visão da mãe. O cérebro da criança, ele percebe aquilo, ou seja, ele vai formando, ele vai se formando, né, baseado com o que a mãe pensa e sente, ou seja, com o que ela passa. Então a realidade de mundo daquela criança já começa a ser formada ali. Então é algo aí muito inteligente, né, é uma engenharia muito inteligente. Para quê? Para que a criança venha e já comece a se adaptar. Então o cérebro de uma criança, por exemplo, que vê os seus pais com muito carinho, com muito amor, né, esse cérebro já é formado, né, ele já é formado com muito mais alegria, muito mais autoestima. O cérebro de uma criança que está sendo formado. Mas, na verdade, essas informações ficam mesmo antes do cérebro ser formado. Mas vamos para a parte mais simples, para a gente passar a informação. Depois a gente pode ir aprofundando. Mas falando já do cérebro, de uma criança que a mãe está tendo dificuldade, o pai está brigando muito, ou ela está tendo alguma dificuldade, ela vai ser um cérebro que vai tender mais à melancolia, à tristeza, à depressão, isso fisicamente mesmo. E também desencadeia na bioquímica depois, na personalidade da criança. Ou seja, está tudo aqui. Então, o que acontece? Por que é aberto? Porque até os 7 anos de idade, o cérebro da criança ele fica numa faixa entre teta e até alfa. Então aqui na verdade até de 0 a 2, 3 anos é a faixa teta, é a faixa mais profunda que tem, que tudo vai gravar aqui muito profundo do inconsciente, é muito difícil tirar, só que é algo que dá para tirar, reprogramar, é só saber a linguagem do subconsciente. E a onda alfa são ondas de hipnose. Essas ondas são ondas de hipnose. A onda teta dá para trabalhar o DNA da pessoa. Tem várias técnicas aí. Tem uma das técnicas que chama Theta Healing, que trabalha com essa onda. Ela dá para reprogramar o DNA da pessoa. Onda alfa é a onda de transe hipnótico. Então é muito interessante. É uma onda de relaxamento. Ou seja, dá para a gente colocar também o nosso cérebro com qualquer idade que seja, nessas ondas e trabalhar o subconsciente. Então, nesse estado, a criança ela recebe todo o seu mapa mental. A linguagem, né, em psicologia que é falado do mapa e o território é a seguinte, que o mapa não é o território, é a seguinte, a criança que recebe um mapa, por exemplo, teve dificuldade financeira, dinheiro é difícil. Teve amor, ou seja, o mundo é amoroso. É uma família que grita muito, ou seja,
Programa, as coisas se resolvem no grito. Ou seja, tudo de bom e de ruim, tudo de bom e de ruim, forma esse mapa. Só que a realidade do mundo não é essa. A realidade do mundo é a realidade do mundo. Ou seja, cada pessoa tem aqui a sua realidade de mundo, o seu mapa diferente. Então, cada um, é por isso que é falado em psicologia, das leis do universo, que cada um vive no seu mundo. Porque depende do mapa. Então, o que a gente precisa fazer? É pegar aquelas coisas do nosso mapa que não é interessante, que não tem nada a ver com a realidade, ou que está atrapalhando a nossa realidade. Ou seja, aquelas famosas, né? De que todo homem é igual, o homem não presta, mulher é interesseira. Isso na lei, na área de relacionamento. Na área financeira, dinheiro é ruim, dinheiro é difícil conseguir, tem que sofrer para ganhar dinheiro. Na área espiritual, somos pecadores, não merecemos, temos que sofrer para agradar a Deus. Ou seja, a gente pode pegar aí qualquer coisa que está errado no nosso mapa que a gente perceba, só aí voltar à infância a gente já percebe. Ou também só olhar os nossos resultados, onde a gente está tendo dificuldade, e a gente vai ver que a gente precisa reprogramar, porque o nosso mapa ele não está bacana, não está ok naquilo. E aquilo que a gente vê que está ok, ótimo, é só manter. Um exemplo muito interessante disso daqui é o seguinte: como a gente sabe que esse cérebro ele não pensa, ele só é programado, e depois que ele recebe esse programa, ele protege e roda esse programa. Um exemplo para vocês, para ilustrar isso: uma criança, por exemplo, que teve trauma com barata, ela passa o resto da vida tendo medo de barata. Barata está muito relacionado com medo de barata, muito relacionado com a infância, medo de insetos, medo de cachorro, está muito relacionado com a infância. A maioria. Que é o quê? Por quê? Uma criança desse tamanho, né? 1 aninho, 2 aninhos, uma barata para eles, um bicho desse tamanho, vai ser comparando com a gente, seria um bicho quase que desse tamanho. Então, se ela voa, se ela pega nela, ela sente medo. Ou seja, sentimento. Sentiu medo. Sentiu, programa. E a mente dela está toda aberta. Ou seja, o que o cérebro faz? O que a nossa mente faz por ela ser uma engenharia perfeita? Ela pegou aquele sentimento que é ruim, ela vai proteger aquela criança. Ou seja, isso é perigoso. Por quê? Porque ele é para rodar proteção, é para rodar. Ele quer te proteger, ele quer te manter seguro. Então, por isso que ele te mantém na zona de conforto. É por isso que ele sabota quando você quer sair da zona de conforto. Por isso que você tem que aprender a conversar com ele, a falar com ele. Não, fazer exercício físico é algo bom. Só que você tem que entender como que faz isso com o subconsciente. Porque senão ele acha, porque você está sempre assistindo televisão, ele acha que isso é que é bom. Se você vai mudar um programa nele, ele entende como ameaça. Então, é muito interessante esses traumas que a pessoa, depois que cresce, ou seja, a estatura dela, a barata realmente é desse tamanhozinho, é só pisar, ela não morde, não faz nada, só que a pessoa continua tendo medo, a pessoa sua, sai correndo, grita por causa de uma barata ou por causa de qualquer outra coisa. O trauma também de cachorro, a pessoa tem medo até de cachorro de pelúcia, os traumas mais agudos. Então, ele não tem relação com o cognitivo, não tem relação com o cérebro racional. Então é por isso que a gente precisa aprender a trabalhar com o nosso subconsciente. Porque tudo está ligado a ele. Tudo que a gente tem, sucesso ou insucesso na vida, está ligado a ele. Então depois aí dos 7 anos, é que é formada a faixa crítica, o fator crítico. Ou seja, a pessoa começa a desacreditar das coisas, ou seja, ela começa a analisar, a criticar as coisas. Será que isso realmente é verdade ou não? Ou então ela tem uma faixa que ela já começa a analisar. Então, as pessoas que têm aí autoridade, né, mãe, pai, professores, são essas pessoas e o ambiente, tudo, né, é que programa a nossa base do paradigma. Então, depois que a criança cresceu, depois dos 7 anos de idade, ela já tem esses 10% formado, que é o consciente, ela já está consciente das coisas, ela já começa a criticar, a analisar as coisas e não aceitar tudo completamente, não vai descer tudo completamente, e já é criado esse fator
esse fator crítico, que é a proteção daquilo que está ali. Ou seja, na infância ela pegou aquele programa, aquele aí que é o mapa, agora é proteger e rodar. Se tem alguma coisa que não está de acordo, que está errada, a gente precisa aprender a conversar com o subconsciente e reprogramar, trocar aquele paradigma. Então, qualquer técnica que você use ondas mais baixas, ele vai conseguir conversar, comunicar com o seu subconsciente. Só que não é do dia para a noite. Às vezes, se você baixar muita onda e fazer um trabalho bem intenso, com certeza, uma sessão, talvez, de hipnose, uma sessão de coach, uma sessão de terapia, já é capaz de tirar vários programas. Só que alguns que são muito profundos, tipo traumas de infância, ele vai precisar mais trabalho, mas é só realmente fazer esse trabalho, porque senão a gente roda coisas na nossa vida que às vezes não tem nem, que na maioria das vezes não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. Então acontece muito, às vezes, por exemplo, no útero da mãe, que começa lá no útero, a criança se sentiu rejeitada porque tinha muita briga, ou até porque a mãe só percebeu que estava grávida lá por terceiro mês. A criança já carrega esse sentimento de rejeição. Então é muito interessante. Então ela vai carregar aqui um programa de rejeição, um programa de não merecimento. Então vai ser uma pessoa que vai ter muita dificuldade em todas as áreas, mas, por exemplo, dificuldade para receber carinho, que ela vai achar que não merece, então vai ter dificuldade na área de relacionamento, na área financeira, porque ela vai ter dificuldade para achar que merece sucesso, merece crescer, então ela vai tender a ser uma pessoa mais mediana. Então, a gente precisa realmente entender o que se passa em nossa mente e como que a gente trabalha isso. Então, já estou dando algumas dicas aí para vocês. Eu vou passar uma dica de auto-hipnose. O que é hipnose, pessoal? É muito, muito importante a gente saber disso. Primeiro, que a gente pode programar a nossa mente. E segundo, talvez ter mais importante, mas hoje em dia, mas de igual importância, que é para a gente não ser programado. Não falei que onda alfa já é transhipnótico praticamente? Então o que acontece? Essa onda, pessoal, só da gente começar a respirar mais fundo, mais pausada, a gente já começa a baixar a frequência do cérebro. E é em hertz mesmo, é medida em hertz mesmo. Pode colocar um eletrodo e você respira mais fundo, mais tranquilo, seu cérebro começa a ficar mais relaxado, já começa a entrar nessa onda aqui, alfa. Entrou na onda alfa, já dá para reprogramar. Então, o que é o perigo disso aqui? Quando você assiste uma novela, assiste um filme, quando você assiste um jogo de futebol, você está nessa onda. Você começa a relaxar. Programas de esporte mais acelerado, talvez até não. Mas tudo aquilo que você foca, você já começa a relaxar. Então, tudo isso vai estar reprogramando o seu subconsciente. Vai estar programando você. E é muito importante porque o programa do subconsciente, pessoal, ele não vai... Você pode pensar, eu não acho que aquilo ali está certo, então não vai programar. Se você está em onda alfa e é falado para você, aquilo que você ouve, vê, percebe, você sente, é programado, já entra aqui. Então é muito perigoso a gente assistir mídia aberta, novelas, telejornais principalmente, esses dois principalmente, porque só vai colocar programa de futilidade, de preguiça, ociosidade, traição, corrupção, e aí vem os telejornais de violência, que o mundo é muito violento, que está todo mundo matando todo mundo. Tem violência? Claro que tem, mas se você focar, expande. Então, por que os telejornais você assiste lá 1 hora só de assassinato? Quantos assassinatos teve na sua rua nessa 1 hora? Será que você realmente precisa ter aqueles 20, 30 assassinatos naquela 1 hora? Será que aquilo realmente faz parte da sua vizinhança, da sua rua? Então, a gente precisa parar para analisar e pensar nisso. Por quê? A gente tem um cérebro analítico para analisar isso. E se a gente analisar e ver que aquilo não é real, a gente tem que entender
isso que eu estou passando para vocês, porque se a gente não tem esse conhecimento, aquilo é banal, está passando o tempo, tranquilo. Só que se você tem esse conhecimento, desde a introdução, você sabe que isso daqui está te reprogramando. Está te programando que você deve ter medo, que tudo está em crise, que você não vai conseguir pagar suas contas, que você não vai conseguir emprego, que você não vai conseguir comer. E o que acaba acontecendo? Exatamente isso. Tudo fica mais difícil na sua vida. Então, muito cuidado. Então, já para terminar o vídeo, quero deixar 2 dicas com vocês, né, de coisa prática, pessoal. Essas aulas que eu estou compartilhando com vocês é para vocês pegarem um caderno, anotar as coisas principais, anotar a pergunta, depois digitar nos comentários e praticar, principalmente praticar. A diferença que faz na nossa vida é a ação. Então a gente tem o conhecimento e age. Então, 2 dicas, pessoal. Se você não quer cortar ainda totalmente a televisão, do zero, né, o que eu faço? Eu já há mais de 10 anos aí, eu não assisto televisão, principalmente mídia aberta. O que eu faço é, porque eu comecei a entender isso, aí a gente pode achar, não, eu vou ficar desinformado. Não, você vai ficar até mais informado ainda. Você vai ter mais informação do que é realmente. Então, por quê? Porque Facebook, WhatsApp, bacana. A segunda dica é sobre ele. Mas a primeira dica é, corte totalmente, mas se você não tá muito ainda, gosta muito de alguma coisa da televisão, corta pelo menos a metade. Aí você pega esse 50% do tempo e dedica no estudo. Que é o quê? Você vai achar aqui nos vídeos do YouTube, num curso que você for fazer, em fazer exercício físico. Eu te garanto, tem muita coisa que vai faltar tempo para você dedicar que é aquilo que vai fazer realmente diferença na sua vida. Então, corta pelo menos 50%, dedica aos estudos dos vídeos que eu estou passando pelo menos 1 hora. Se você dedicar 1 hora, ou no mínimo meia hora para estudar, ponderar e praticar, escreve, pratica isso, sua vida vai começar a mudar demais. Então, a segunda dica que eu quero fazer é, primeira, né, TV aberta. Corta o máximo que você puder. Agora, a segunda coisa são as redes sociais. Muito cuidado, pessoal. Porque uma das coisas principais que destrói a nossa vida, porque aquilo que a gente tem de mais valioso, uma das coisas mais valiosas é o nosso tempo. Né? Aquilo que a nossa vida é o nosso tempo. Então, muito cuidado com distrações. Como o nosso cérebro ele quer manter essa programação, e na maioria das vezes a gente tem programas sedentários, então ele sempre vai jogar para a gente para distração. Então você começa a assistir um vídeo que você precisa usar o seu neocórtex, você precisa começar a analisar ou fazer alguma coisa que ele sabe, que ele vai perceber que é fora do mapa dele, ele vai te jogar para distração. Daqui a pouco você começa a assistir um vídeo, uma palestra, um vídeo de estudo, um vídeo de melhoria, mas como você vai ter que mudar, fazer pequenas coisas, mas vai ter que mudar o seu status quo, seu mapa, quer dizer, daqui a pouco, depois de 10 minutos, você está vendo vídeo de gatinho pulando o muro. Então a gente sabe como que é. Então use o seu analítico e segura a onda dele. Por quê? Conforme você repete, ele vai se tornar aquele programa. Então não é essa dificuldade o resto da vida. É só realmente por um período até reprogramar. E você pode fazer isso com várias técnicas. Bacana. Então a segunda coisa é essa. Pega o seu WhatsApp, dê valor no seu tempo. Pega o seu WhatsApp, vai lá em todos aqueles grupos, lixo. Sai de todos eles. De todos que não agregam nada, de todos que só mandam vídeo lixo, só vídeo de morte, só vídeo de pornografia, só vídeo de à toa, que come o seu tempo, come a coisa que você tem mais precioso, sua vida. E você passa ali horas e horas vendo videozinho, né? Quando chegar com 30, 40 anos, você vai chorar, vai arrepender muito, porque você não vai ter conquistado quase nada. Então, pessoal, muito cuidado com isso. Eu já sinto isso na pele, porque eu já tenho 30 e poucos anos de idade, 34 anos, então eu já sinto isso, que eu já perdi muito tempo. Nada de desespero, né, pessoal? Isso aqui é coisa para fazer, para melhorar. Então, nada de melancolia, vitimismo. É para fazer e melhorar. Não importa se você tem 70 ou 80 anos. Seu tempo, ele é precioso. E talvez mais precioso ainda. Você perceba que ele é mais precioso. Então, pega e sai de todos esses grupos. Fique somente no grupo que tem alguma coisa que agregue.
Realmente, cuidado com isso. E cuidado com o YouTube, todos esses videozinhos que ele vai te mandar. Bacana. A distração é importante. É importante para você distrair o cérebro, descansar um pouco. Mas é exatamente para você descansar para poder usar o seu tempo com força, com energia. Ou seja, para você viver. Não é para você perder a sua vida totalmente na frente de YouTube que não agrega nada. Vendo vídeos que não agrega nada. Se você está estudando, está agregando, perfeito. Você anota e pratica depois. Então, muito cuidado com Netflix, muito cuidado. Coloca o tempo. Ah, eu vou descansar, hoje eu estou muito cansado, vou descansar minha mente durante 1 hora, durante 2 horas, porque se é seriado, não deixa assistir 1, 2, 3, 5 episódios, você perde sua vida com isso. Então, muito cuidado. Bacana. Então, saiu dos grupos ali, faz isso, pessoal. Tem que agir, tem que fazer. Não deixa seu programa. Ele vai realmente tentar te sabotar. Vai te colocar um monte de desculpa, um monte de justificativa. Fique tranquilo, é assim mesmo. Você vai se acostumar com isso, vai ser com tudo. Mas depois que você fizer, você vai ver que fez a melhor coisa do mundo e ele vai te proteger depois. Ele vai proteger isso. Quando você começar a gastar tempo à toa, ele mesmo vai se proteger. Ele vai falar com você, não, vamos produzir, vamos fazer algo bacana, vamos estudar alguma coisa, vamos ajudar alguém, porque você colocou aqui nele. Ele vai te proteger e rodar. Então, a segunda coisa é essa. Muito cuidado com o WhatsApp, muito cuidado com o Facebook. E não deixe o Wi-Fi e dados ligados, pessoal. Por quê? Aparecer um bip ali, você tira o foco de tudo que você está fazendo e vai lá e olha. E você não só olha, mas fica muito tempo lá. Então você não vai perder nada, pode ficar tranquilo, pode confiar. Faz isso um dia e você vai perceber. Deixa desligado e coloca 1 ou 2 vezes por dia para você ligar os dados e responder as pessoas no WhatsApp. Pode ter certeza, você não vai perder nada. Se for alguma coisa urgente, vai te ligar. Fique tranquilo. Então, pessoal, essas são as 2 dicas. Né? Muito cuidado com a TV e muito cuidado com o Wi-Fi e os dados ligados. Então deixa desligado o Wi-Fi. Nem vou riscar porque é para deixar desligado. Né? Você coloca 2 vezes ali por dia, responde, você vai ver que você vai ficar muito tranquilo. Você vai ter tempo para realmente dedicar, viver, dedicar suas ideias. Sua mente vai começar a clarear porque vai parar daquele monte de videozinho de pornografia, aquele monte de videozinho de morte, de assassinato, de acidente. Então sua mente vai começar a clarear e você vai começar a aproveitar a sua vida, seu tempo, para conquistar aquilo que você precisa. Para cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, para cuidar na área espiritual, ler umas escrituras, você vai poder fazer exercício físico, ou seja, nós precisamos usar o nosso tempo para essas coisas, que é viver. Então, pessoal, forte abraço, né? O próximo vídeo a gente dá sequência aí. E age, pratica, a sua vida vai mudar por ação. Né? O conhecimento ele é muito importante, mas você precisa agir. Bacana? Isso aí, pessoal.